O ser humano é assim, ele procura os iguais, ele se conecta com pessoas que têm os mesmos interesses. Primeira coisa, quando a gente fala do segredo da comunicação com a alta liderança da empresa, é importante você ter aí na sua mente o seguinte: a comunicação com a alta liderança é fundamental. Por quê? Quem decide sobre promoção, sucessão, quem vai sentar na cadeira para discutir questões mais estratégicas, e são aqueles profissionais que no futuro ocuparão uma posição executiva 30k mais, ou seja, você é um executivo, uma executiva que ganha mais de 30 mil reais todo mês, não são máquinas, não são algoritmos, são pessoas. Quem decide todos os dias são pessoas. E as pessoas estão decidindo por aquilo que elas percebem em você. Então, muito do que você transmite representa quem você é aos olhos das pessoas. Portanto, se você se comunicar de uma maneira equivocada, você será percebido de uma maneira equivocada e, naturalmente, a sua carreira vai sofrer de alguma maneira, seja com uma velocidade reduzida ou seja até ficando estagnado ou por vezes demitido. Então, a maneira como você se comunica é fundamental para que as pessoas percebam o seu real valor e te vejam como alguém para estar em posições mais altas do que você ocupa atualmente. Olha só, já tem um spoiler importante aqui. É importante que te percebam como alguém para estar em posições maiores. Eu não estou falando aqui de você ser percebido como alguém muito bom na área que você está, mas alguém para estar em posições maiores. E a primeira coisa que eu quero te contar são muitos segredos, então pega papel e caneta e começa a anotar. O primeiro segredo é o seguinte: o ser humano gosta dos iguais. Então, naturalmente, busca-se para uma promoção, consciente ou inconscientemente, pessoas que se conectam com você. Se a alta liderança da companhia não conectar com você, por melhor que você não vai subir para a posição executiva 30k mais. E comunicação é conexão. Escreve isso. Comunicação é conexão. Ou você tem conexão executiva, e, gente, comunicação executiva não é ser amigo pessoal, não é sair para beber necessariamente, não é puxar saco de ninguém. É triste e deprimente um profissional que se reduz a puxar saco, acreditando ser esse o caminho do sucesso. Não é. E hoje eu vou falar exatamente como que você faz para que as pessoas percebam o seu potencial. E tem uma coisa fundamental que eu quero entregar logo aqui no começo. Não é sobre você ser perfeito, nem sobre ser o melhor ou a melhor, mas é sobre ser um profissional que se coloca sempre pronto a se desenvolver e fazer o que precisa ser feito. Comunicação é conexão. E nós vamos falar sobre o segredo da comunicação com a alta liderança, que é fundamental para que você seja visto e percebido como alguém para estar em posições acima e não simplesmente como alguém chancelado para a função atual. Primeiro segredo fundamental: o ser humano gosta dos iguais, o que não significa que você tem que puxar saco, mas que você tem que falar de uma maneira que para aquele grupo faça sentido. Sabe, eu vou fazer uma analogia que talvez fique mais fácil para vocês entenderem. O que acontece, tá bom? As pessoas, elas são parecidas, ou seja, elas têm os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos gostos, você percebe? E não quer dizer que elas são idênticas, cada uma tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeitão de ser, mas existe uma dinâmica naquele grupo, e aquela dinâmica faz sentido para aquele grupo. E existe um outro grupo de pessoas que tem um outro costume, um outro hábito, são as tribos, né, que a gente falava, nem sei se ainda fala assim, que são as tribos, são diferentes. Não faz ninguém melhor ou pior, mas, para você fazer parte de um grupo, inclusive de amigos, você tem que ser parte daquele grupo, ter uma conexão com aquelas pessoas. No mundo corporativo não é diferente. Da mesma maneira que você se conecta num grupo de amigos, você tem que se conectar com a alta liderança da companhia. Por isso que, lembra disso, ser um igual não é copiar e nem puxar saco de ninguém, mas é entender a dinâmica daquele ambiente. Eu vou ensinar aqui nessa aula de hoje. Então, primeiro segredo: o ser humano gosta dos iguais. Segundo, comunicação e conexão. E, basicamente, no mundo corporativo, você vai encontrar dois tipos de dialeto. Existe o dialeto do executor e existe o dialeto executivo. O que é o dialeto executor? Ele é aquele dialeto, ou seja, aquela maneira de falar que vai te conectar com executores. Executores se conectam com executores. Então, se você prestar atenção, por exemplo, na hora do almoço, as mesas, elas são formadas de pessoas basicamente de um mesmo nível ali de escopo ou hierárquico dentro do mundo corporativo. Por quê? Porque é a comunicação que conecta. O executor que fala do detalhe de uma planilha vai sentar com outro planilheiro que adora te falar de planilha. Mas não necessariamente eles estão discutindo do impacto daquele número ou de possíveis soluções, percebe? Eles estão discutindo de planilhas, fórmulas, isso e aquilo, porque são apaixonados pela execução, falam como executores e se conectam com executores. Então, olha como isso acontece em todos os níveis.
O ser humano é assim, ele procura os iguais, ele se conecta com pessoas que têm os mesmos interesses. E o que acontece com isso? Você começa a ser rodeado de executores, o seu repertório é de executor. Então, dialeto executor atrai executores, te coloca no grupo errado. Dialeto executivo, olha só a diferença dele. Esse é o dialeto que qualquer cargo escuta e respeita. E eu vou te dar um exemplo prático para você entender. Quando você conversa com alguém que tem o dialeto executivo, é aquela pessoa que você fala, poxa, que gostoso conversar com essa pessoa, né? Parece até que a pessoa é mais inteligente. Não é mais inteligente, mas tem uma habilidade diferenciada de se comunicar e se fazer entendido. Você percebe? Então, às vezes, as pessoas dizem, ai, nossa, aquela diretora é tão inteligente, aquele diretor é tão não sei o quê. Não é mais, não é menos. Só que sabe se colocar de uma maneira a criar conexão. E quando você fala de uma maneira que respeita o outro, ou seja, não é falar como você quer, mas é falar como o outro entende, você começa a criar um nível de comunicação e fazer uso de um dialeto que os executores nem fazem ideia de como utilizar. Já os executivos usam isso no seu dia a dia de uma maneira praticamente natural e que são capazes de fazer os negócios acontecerem de uma maneira exponencial. Entende a diferença? Então, primeira coisa que eu já falei, o ser humano gosta dos iguais, comunicação e conexão, existem dois dialetos. O do executor eterno que vai atrair executores e que não é o que vai te levar para a posição executiva 30k+, e o dialeto do executivo, que qualquer pessoa e cargo te escuta e respeita. Muito bom. Agora eu queria falar sobre um bloco aqui que eu chamei carinhosamente de bastidores silenciosos do mundo corporativo. O que eu quero dizer com isso? Quando você pensa numa jornada de carreira, nós vamos quebrar ela aqui nessa aula em três grandes momentos. O início da jornada, onde você tem um papel de execução, muitos de nós, ou se não todos nós, né, mas pelo menos 99% das pessoas passaram por essa etapa, que é aquele momento do início da carreira, que pode ser desde um estagiário, ou até mesmo um assistente, um analista, aquela coisa, onde a sua vida, né, o seu dia a dia é de execução pura. São pessoas que não são líderes e que nesse início vivem mesmo num ambiente de pura execução, processo, entrega, rotina, aquela coisa de fazer. São os executores ali no início da sua carreira. Depois a gente vai para uma liderança, e aí nós vamos falar de dois tipos de liderança. A liderança executora, que muitos, mas a maioria dos profissionais hoje estão presos nessa liderança executora e nem sabem, e talvez você se identifique aqui com ela. E vou falar sobre a liderança executiva, que é exatamente o que os altos executivos esperam. Então, se você entender como cada nível pensa, como cada nível sente e o que aspira, você sabe exatamente como se comunicar. Mais uma analogia simples. Você imagina conversar com uma criança sobre política, não vai funcionar. Mas se você sentar numa roda de adultos e começar a falar, sei lá, do Bob Esponja, não vai funcionar. Porque eu tenho meus filhos ontem, curiosamente, assistiram. Mas você entende o que eu quero dizer? É você entender em que fórum e quais são os interesses e quais são os pensamentos daquele grupo para que você possa se conectar. Tudo aqui 100% do tempo, nós estamos falando sobre carreira, sobre ambiente corporativo, sobre como se conectar com pessoas de forma construtiva e positiva para uma carreira de sucesso e conduzindo pessoas para um nível de jogo cada vez mais alto. Você e as pessoas que estão no seu entorno. Muito bom. Então vamos falar sobre esse bastidor silencioso, que são coisas que acontecem, mas que ninguém fala sobre. Fica ali quietinho, calado, e hoje nós vamos explorar essa questão. Então, em cada nível da estrutura. O primeiro nível, então, é a base, né? Aquele início de cargo, que são os executores eternos, para aqueles que não se desvencilham da execução, que não se desvencilham desse dialeto executor, as pessoas que ficam ali estagnadas. Qual que é o foco do executor? Qual que é o foco do executor? Pessoas de base ali, de carreira início. Foco, garantir a execução. E tem que garantir, porque se não garantir a execução, não serve. O que essas pessoas gostam? Né? O que elas gostam, via de regra, é óbvio que não é 100%, né? Nós estamos falando de uma massa para você entender como é o universo de cada um desses níveis e, a partir daí, como você se comunica de uma maneira melhor com cada um deles. Então, primeira coisa, executores têm foco em garantir a execução. Do que gostam? Gostam de processos muito claros. Por quê? Deixa eu executar. Então, eles querem clareza, clareza. Me diz como é e eu vou replicando esse negócio aqui. Mas é importante você entender que os executores, por que eles não gostam de mudança? O ser humano, por natureza, já veio com o chipzinho de não gostar de mudança. A gente não gosta, é da nossa natureza. Mas quando o trabalho dessa pessoa é garantir um processo e uma execução, toda vez que você muda, essa pessoa se sente insegura
e até mesmo um pouco desrespeitada. Não, mas espera aí, não foi isso que a gente combinou. Aí não dá, porque aí dá mais trabalho, porque aí fica mais difícil. E já são pessoas sufocadas de trabalho, tem alta demanda. Então, quando você muda qualquer coisa, você que é líder ou a alta direção da companhia muda, o que acontece? Essa pessoa se sente afetada e aí, poxa, mais coisa para fazer, já tenho tanto para fazer aqui. Então, são pessoas que não gostam. Isso é mindset de executor. Como pensam os executores? Olha só, sobrou para mim. Frases de executor. Pô, sobrou para mim, né? O pessoal tem ideia e sobra tudo para mim. Ou, não é justo. Essa empresa é uma bagunça. A empresa não sabe o que quer. Os líderes aqui, ó, tudo despreparado. Eu sei mais que o meu líder. Olha como são pensamentos negativos de executores eternos. Pessoas que estão na base e vão ficar ali por muitos anos, né? Porque se colocam assim, pensam assim. Pensam como executores, falam como executores. Quais são as armadilhas de quem é o executor eterno? Foco na execução, única e exclusivamente. Faz parte do trabalho, não é executar? É executar. Mas se você só executa e só pensa na execução, você está mostrando que você é maravilhoso como executor. E tem uma frase que eu gosto de repetir toda a aula: o melhor executor não será executivo. Uma outra armadilha corporativa dos executores eternos é se desenvolver apenas tecnicamente. Bom, eu tenho que fazer isso aqui cada vez melhor, cada vez mais rápido. Sabe o que eu vou fazer? Curso técnico, 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 técnico. O que a pessoa está fazendo? Se afundando na execução cada vez mais. Quanto melhor você é ali na execução, mais trabalho vão jogar na tua cabeça. Parte da engrenagem, tá bom? Não fica com raiva de mim, não. Lembra que eu sou a pessoa que te conta a verdade, estou revelando segredos que ninguém te conta por aí, porque convém para o mundo corporativo deixar você na execução eterna. Até porque as empresas precisam entregar, não importa de que maneira, muitas das vezes, de novo, consciente ou inconscientemente, né? Segunda coisa, aí uma terceira armadilha. Então, primeiro, foco na execução. Segundo, se desenvolve apenas tecnicamente, fica cada vez mais visto como executor eterno. E a terceira armadilha silenciosa do mundo corporativo é que, via de regra, são pessoas que trabalham muito e acreditam que um dia serão valorizados pelo seu conhecimento e dedicação. Na bússola executiva, a gente chama isso de carreira de esperança. E é óbvio que não funciona. E o dialeto dessas pessoas, obviamente, é um dialeto de executor, ou seja, os pares se conectam e até elogiam. Nossa, como você é bom, nossa, como você sabe das coisas. Percebe? Porque é um dialeto técnico, é uma conversa técnica, diz muito sobre o detalhe, o como fazer. Só que isso não conecta com a alta liderança. Então, percebe que o direto do executor não conecta com a alta liderança? E por que não conecta com a alta liderança? Por uma razão muito simples. A alta liderança não tem os mesmos interesses e não precisa das mesmas informações. Preste atenção. A alta liderança não tem os mesmos interesses e nem precisa das mesmas informações que os executores. Então, enquanto você fizer uso de um dialeto executor, você não vai se comunicar de forma efetiva com a alta liderança da empresa. Vai ser visto como alguém muito bom para resolver problemas técnicos, mas não necessariamente. Isso vai te levar para uma posição executiva 30k mais. Percebe a diferença? Por quê? Porque está focado no detalhe, na execução, no conhecimento técnico e em detalhes que de verdade os executivos não querem saber. Ah, mas eles não deveriam? Não é sobre o que deveria. Pensa comigo, existe uma base executora, existe uma liderança intermediária e os altos executivos da companhia, cada um tem um papel. A base é jogada à execução, a liderança conduzir essas pessoas para a execução. Só que o alto nível executivo faz o quê? Esse alto nível executivo é estratégico e conduzir pessoas para resultado. Então, o líder executivo ele gosta de desafio e superação, tem gosto por desafio. O líder executor ele não gosta de mudança de planos, ele não quer ampliação de escopo, porque já tem muito trabalho, está exausto. O detalhe não agrega, ele tem um olhar mais de cima. Eu gosto muito de usar a analogia do helicóptero, né? O líder executor ele está no chão, enxergando o que o olho alcança, ou seja, pouquíssimo. Não tem visão estratégica, não entende os impactos ampliados na área da empresa. Está sempre olhando para o seu resultado, para o seu umbigo e para os seus problemas. O líder executivo, ele transita de helicóptero. Ele sai do chão e olha a empresa de cima. Ele entende como as coisas se conectam. Ele consegue conversar com qualquer área, consegue conduzir pensamentos, e conduzir pensamentos não é ter razão, é ser parte da solução. E muitas vezes a gente conduz um pensamento através de uma pergunta de algo que você nem tem a resposta, mas são estímulos que levam à solução. Percebe? Isso é dialeto executivo. Então, o detalhe sórdido é coisa de executor eterno. Não há interesse. E não fica triste comigo se você é um profissional que foi lá no último nível do detalhe do conhecimento técnico.
para uma posição executiva 30K+, não é esse o segredo. O segredo está em você tirar o detalhe da sua mente agora e começar a entender os impactos os impactos das ações que são feitas dentro ou fora da sua área e como você pode contribuir desenvolvendo uma equipe de alta performance com entrega de resultados e sendo um profissional que gera valor em qualquer nível de discussão.